silêncio de um campo santo nunca é, de fato, vazio. É um vácuo preenchido pelo peso de 1000 histórias interrompidas, uma densidade que se agarra à pele como fumaça gélida. No dia 25 de abril de 2023, o ar parecia mais espesso que o normal. O sol, embora presente, não aquecia. Apenas projetava sombras longas e distorcidas sobre o mármore frio. Eu e Valentina caminhávamos entre as lápides, um hábito mórbido que cultivávamos, uma curiosidade visceral pelo que jazia sob nossos pés. O corpo da minha tia ainda não havia chegado e o tempo parecia esticar-se, lento, opressor. Decidimos visitar o túmulo de um amigo de infância, descendo em direção à área onde as pequenas cruzes brancas sinalizavam o descanso das crianças. Foi lá que o som começou. Um lamento. Um choro feminino, agudo e desolador que parecia brotar da própria terra úmida. Vimos uma mulher. Sua pele possuía a palidez cadavérica de quem não vê a luz há eras e seus cabelos pretos, longos e lúgubres contrastavam violentamente com o vestido amarelo que usava. Ela soluçava diante do túmulo de Bernardo, seu filho. Ao nos aproximarmos, o frio que emanava dela era palpável, uma presença física que desafiava a lógica. Vejam, ela disse com uma voz que parecia vir de um túnel profundo: logo estarei com ele. Eu abracei. Senti seus ossos, o tecido de seu vestido, o calor tênue de sua respiração. Ela não era uma miragem. Era carne e osso. Ou assim eu acreditava. Até que o véu da realidade começou a rasgar. Minha avó estava do lado de fora. A silhueta emoldurada pela fumaça de um cigarro que subia em espirais preguiçosas sob o céu lúgubre. Quando nos viu, seu semblante franziu-se numa confusão gélida. Por que estão conversando com o vazio? Ela perguntou, a voz cortante como uma lâmina. Senti um arrepio visceral subir pela minha nuca. A mulher de amarelo estava bem ali ao nosso lado, sua presença ocupando espaço de forma inegável. Que moça! Minha avó insistiu, e o ceticismo dela soou como um veredito de morte. Valentina e eu nos entreolhamos, o suor frio começando a brotar em nossas têmporas. Deixei a moça sentada num banco de madeira descascada e caminhei até o banheiro, tentando acalmar as batidas frenéticas do meu coração. O corredor era um túnel de silêncio ao entrar. A sala de velório em frente estava deserta, as cadeiras alinhadas como sentinelas mudas, mas, ao sair, apenas alguns minutos depois, o cenário havia sofrido uma mutação macabra. A sala estava lotada. O cheiro de flores mortas e velas derretidas impregnava o ar. Curiosa, aproximei-me do caixão central. O mundo parou. Meus pulmões travaram. Lá dentro, imóvel sob o vidro, estava a mesma mulher. O mesmo vestido amarelo vibrante, os mesmos cabelos negros. Meus joelhos cederam, transformando-se em gelo. Ela estava lá fora agora há pouco. Eu senti o calor do seu abraço. Como o metal frio do caixão podia conter o que eu acabara de tocar. Corri até Valentina, que ao ver o rosto na urna perdeu o controle das próprias entranhas, o tremor nas suas mãos, denunciando o pavor que nenhuma palavra poderia descrever. Estávamos diante de um cadáver que, minutos antes, caminhava sob o sol conosco. A revelação veio como um soco no estômago, seco e visceral. Janaína. Esse era o nome daquela que se recusava a partir. A irmã dela, com os olhos vermelhos de um luto exaurido, contou-nos que a depressão engoliu após a perda do pequeno Bernardo. Ela havia buscado o reencontro através de um punhado de pílulas, um sono forçado do qual nunca despertaria. No final,
Seu desejo se cumpriu. Ela estava com um filho, mas não da forma que os vivos compreendem. Deixamos aquele lugar com a alma em frangalhos, carregando o peso de uma dúvida que jamais seria sanada. Mas o destino reservava outros encontros lúgubres em 2019, nas estradas desertas que serpenteiam entre Vila Velha e Piúma. O horror mudou de forma. A estrada era uma fita negra cercada por uma escuridão impenetrável. A urgência fisiológica me forçou a parar diante de uma fachada iluminada, um gramado impecável que eu, em minha ignorância, julguei ser um condomínio de luxo. Estacionei o carro, pisca-alerta pulsando como um coração nervoso no meio do nada. Enquanto eu me aliviava perto de um poste, o silêncio foi estraçalhado pela buzina. Minha esposa gritava, o rosto pálido colado ao vidro. "Olha a placa", ela berrou. Não era um refúgio para os vivos, era o portal para os mortos, um cemitério. E, junto ao portão de ferro, algo me observava. Era uma figura alta, envolta em uma túnica negra e pesada, com um capuz que devorava qualquer vestígio de rosto. O ser estava imóvel, levemente cabisbaixo, exalando uma autoridade opressora que parecia dobrar a luz ao seu redor. Dei um passo à frente, a curiosidade mórbida vencendo o instinto de preservação. Quando pisquei o vácuo, o ser havia se dissolvido na névoa, deixando apenas o cheiro de terra úmida e o som do vento uivando entre as lápides. O caminho de volta foi uma procissão de preces sussurradas e o som de louvores que tentavam, em vão, expulsar a sensação de que algo gélido havia se sentado no banco de trás conosco. No entanto, para alguns, esse limiar não é um acidente, mas um ofício. No cemitério da Santa Cruz, o ar não apenas circula, ele vigia. Um médium caminhava entre as sepulturas antigas, carregando baldes e o peso de um dom que muitos considerariam uma maldição. O ritual era de limpeza, mas o que ele removia não era apenas o limo das pedras. O ambiente tornou-se denso, uma névoa invisível que parecia retardar os batimentos cardíacos. Então, o calor subiu de forma antinatural. Sob a copa de uma árvore centenária, uma sombra mais escura que a própria noite se materializou. Era Exu Marabô. Sua presença era uma força tectônica, vestindo trajes que pareciam absorver a parca luz do crepúsculo. Seus olhos não apenas olhavam, eles escaneavam as profundezas da alma, onde os segredos apodrecem. Ele não usou cordas vocais, mas sua voz ecoou diretamente no córtex cerebral do homem. O equilíbrio aqui está sob ameaça. Ao redor, vultos atormentados começaram a rastejar pelas bordas da visão. Espíritos presos em um ciclo de rancor e agonia. Uma massa negra e constante tentou envolver o médium. Um frio que buscava paralisar seus braços, mas a proteção do guardião dos caminhos era um escudo inquebrável. O trabalho ali não era apenas estético. Era uma batalha silenciosa para garantir que os portões continuassem fechados e que os mortos encontrassem, enfim, a saída daquele labirinto de mármore e mágoa. Mas nem todo trabalho no Campo Santo é feito de preces e luz. No interior do Maranhão, perto de Santa Quitéria, o medo tem um cheiro específico, o odor acre e sufocante do cal. Em 2002, o sol de 5 horas da tarde ainda castigava as costas como um chicote de fogo, e o silêncio do cemitério local era um vazio que possuía massa, uma pressão constante nos tímpanos. Eu recolhi as coroas de flores murchas quando ouvi um som de algo sendo arrastado. Um rastejo seco, como um saco de estopa sendo puxado sobre o concreto áspero. Olhei para trás e o que vi gelou o tutano dos meus ossos, pegadas brancas. Alguém ou algo
Havia pisado no meu balde de cal aberto e caminhado em direção às covas rasas. Eram pegadas pequenas, como as de uma criança, mas os dedos eram longos, desproporcionais, garras que não pertenciam a este mundo, e o mais lúgubre: o rastro terminava abruptamente no meio do caminho. As marcas simplesmente paravam, como se a criatura tivesse evaporado ou acendido. O vigia, seu Ribamar, nem desviou os olhos do rádio de pilha. Se vir o rastro não limpo, ele murmurou com a voz trêmula: aquilo não gosta que apaguem o caminho dele. Na quinta-feira, o céu tinha a cor de uma ferida aberta, um roxo carregado e doentio. O cheiro de cal tornou-se insuportável, invadindo meus pulmões. Olhei para o chão do depósito e o rastro estava lá, fresco, brilhando sob a penumbra. Então, o som veio do teto de zinco, logo acima da minha cabeça. Tum, 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 batidas rítmicas de calcanhares contra o metal. Eu não olhei para cima. Caminhei rápido, o suor escorrendo gélido pelo peito, sentindo que, se eu corresse, aquela coisa saltaria sobre mim. Pelo reflexo de um espelho fixado no túmulo, eu a vi. Uma figura branca, magra ao extremo, com a pele parecendo couro velho, um pescoço longo, virado para trás, me farejando com fendas que se abriam e fechavam no lugar do nariz. O horror de Santa Quitéria deixou uma cicatriz invisível, mas profunda. Um rastro de cal que o tempo jamais conseguiu apagar da memória. No entanto, nem toda presença que habita entre as cruzes busca o tormento. Em 2018, sob o céu cinzento de Campinas, a chuva fina caía como um véu de melancolia sobre o concreto. Eu vagava perdido entre as alamedas que pareciam se contorcer em um labirinto infinito. Procurava o repouso de minha tia Rosa, mas o cansaço estranho tornava o ar pesado, difícil de respirar. Foi quando ele surgiu da névoa. Um senhor de 70 e poucos anos, vestindo um macacão azul desbotado e um chapéu de palha que ocultava parte de seu rosto marcado pelo sol. Ele carregava uma pá curta e uma vassoura, movendo-se com a postura curvada de quem passou décadas dialogando com a terra. Precisa de ajuda, rapaz. A voz dele era rouca, mas possuía uma calma lúgubre que me impediu de fugir. Sem que eu desse o sobrenome, ele assentiu e me guiou com uma precisão cirúrgica pelas lápides esquecidas. Em 5 minutos, estávamos lá. O túmulo dela estava impecável, adornado com rosas brancas que ninguém da família havia trazido. Senti um frio gélido subir pela minha nuca enquanto ele se afastava para varrer um jazigo vazio logo ao lado. Esses lugares precisam de respeito também. Ele murmurou sem parar o movimento hipnótico da vassoura. Eu deixo tudo pronto, esperando. Ao sair, a secretária do cemitério empalideceu ao ouvir minha descrição, seu Manuel. O coveiro mais zeloso que o lugar já conhecera havia morrido de infarto em 2010, exatamente enquanto cavava um jazigo. O frio que senti ao tocar a vassoura que ele me emprestara ainda reside em meus dedos. Ele disse que estaria sempre por ali. E às vezes, me pergunto para quem ele prepara aquele jazigo vazio, mantendo a terra tão limpa, tão pronta, tão paciente. As luzes se apagam, mas os olhos da mente permanecem abertos, fixos no breu que escorre pelos cantos do quarto. Cada relato que atravessamos hoje foi um lembrete visceral de que a morte não é um ponto final, mas uma fronteira porosa onde o luto e o medo caminham de mãos dadas. Sentimos o toque de Janaína, o peso da túnica do guardião e o cheiro sufocante do cal daquela criatura sem rosto. Histórias que começam em cemitérios raramente terminam quando cruzamos o portão de saída. Elas nos seguem para casa, escondidas no chiado do rádio, no frio súbito que corta a sala ou naquela mancha branca e seca que surge inexplicavelmente sobre o tapete.
mestre do suspense sabe que o verdadeiro horror não é o que salta das sombras, mas a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, nem mesmo no silêncio da nossa própria cama. Agradeço por ter percorrido este caminho lúgubre comigo. As lápides agora descansam, mas a vigília da alma é eterna. Até que nossos caminhos se cruzem novamente, em algum lugar entre este mundo e o próximo.